muitas pautas trazendo o quanto que sim, a IA ela vai entrar muito forte. Ela vai substituir o humano no que ele é substituível porque ele não entrega valor, não tem um pensamento crítico, não é algo criativo, não é algo que precisa, né, de fazer muitos cruzamentos que a máquina não vai fazer. Mas se falou muito da volta do humano querer ver o humano e o criativo. Na verdade, eu vejo que vai ter uma virada do mercado, que tá tudo ficando muito igual. Eu acho que o humano volta a querer ser surpreendido e valorizar o contato humano. A gente vê o cliente querendo ir na loja, falar com uma pessoa de verdade, ter a experiência. Eu acho que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta. Eu prefiro acreditar que vai ser uma ferramenta pra gente ter tempo de ser mais humano. Potencializar. Exato. Ou seja, ser criativo para fazer diferente, talvez. Usar essa criatividade para... Né? Para ser diferente, exato. Que a IA entre para já nos trazer um input sobre alguma coisa, eu vou criar em cima disso. Assim, gente, não tem volta, né? A gente já vê ali ChatGPT e tal, a gente até não pode usar na empresa, a gente não usa essas ferramentas. Mas, dia a dia, cara, eu vou organizar uma viagem, tudo, a gente vai ali, né? Então... A gente falou do jovem, a informação ela tá muito fácil. Só que assim, o que as pessoas fazem com essa informação é outra coisa. Então, volta naquela história da carreira do a gente contratar as pessoas pelo que elas são, pelo intangível, pela capacidade de fazer conexões, de se relacionar, de construir alianças, de negociar, muito mais do que ter uma bíblia dentro de si. Fala galera, João Risoléu aqui, esse é mais um YouModcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Hoje, sexta-feira, o que aconteceu ontem, Sandro Costa? Me conta. Ontem, a segunda divisão conseguiu levantar um troféu, é isso? Meu Deus do céu, tá voltando tudo ao normal, cara. Você reparou que os astros voltaram a se alinhar, o ar tá puro de novo? Tá tudo voltando ao normal. Ficou feliz? Eu nem fiquei tão feliz porque eu já estava acostumado. Ganhou o campeonato regional e tá feliz. Tá certo. Não, mas falando a verdade, meu filho tem 8 anos, bicho. Primeira vez que eu nem lembrava como é que comemorava. Coitado. Vai, Corinthians. Sandro Costa, mais um dia. Você tá no seu lugar preferido, São Paulo, perto da Zona Norte. A gente veio fazer de novo a mentoria para vocês evoluírem aqui o nível do podcast em São Paulo, porque Florianópolis vem mandando muito bem. Vocês estão aprendendo ou não? Posso contar uma curiosidade? Pode. A gente tem, antes de apresentar, a gente tem o podcast aqui de São Paulo e o de Floripa. E aí eu vi que os números de São Paulo aqui, o de Floripa ia lá e passava um pouquinho, eu fui ver o budget de ads. Você acredita que quem opera o podcast de Floripa está colocando 3, 4 vezes mais budget no anúncio? Isso não é verdade, não é verdade. Você acredita? Não é verdade. Olha isso, denunciando aqui, gravado agora. Sandro Costa, conta pra gente quem que você trouxe hoje, por favor. Hoje vai dar um conteúdo maravilhoso. Hoje a gente trouxe Bárbara Barreira, mais conhecida como Babi, head de estilo da Yukon, do Grupo Renner. Boa! Seja muito bem-vinda, Babi. Seja bem-vinda, Babi. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo. Muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada, gente. Eu até perguntei, né? Tá, mas onde que vocês me encontraram, né? É verdade. Um prazer estar aqui com vocês. Poder falar do que a gente mais ama, né? Do Exatamente. Trabalho, de moda. Então, obrigada por terem me convidado. Que isso, Babi. A gente sempre gosta de começar perguntando quem é a Babi, como é que você veio parar nesse mercado maluco, que como a gente falou lá fora, nós não somos muito normal, né? Ninguém que trabalha nesse mercado, o Tico e o Teco funcionam 100%. Minha mãe sempre pergunta, você estudou mesmo? Tem certeza que você estudou? Conta pra gente, Babi, como é que você começou a atuar nesse mercado, como é que você chegou até o dia de hoje aqui? Olha, eu vou fazer 35. Eu acho que quando sair o podcast eu já vou ter 35 anos. Que legal. Pelo incrível que pareça, já tem quase 20 anos, então, que eu trabalho com moda, que eu tenho uma relação com moda. Quando eu tinha 15, então, eu participei de um concurso de modelo, aqueles concursos da época, né? E comecei a trabalhar como modelo. Eu falo que eu não era uma boa modelo, não dei certo, eu não levava muito jeito, assim. Eu sou uma pessoa um pouco mais do backstage do que das câmeras, mas eu já gostava de moda e me abriu muito o olhar
para como que funcionavam as coisas. Eu fiquei bem apaixonada. Às vezes eu fazia showroom para as marcas, desfile, então pude ver como tudo funcionava. E a partir dali já comecei a pensar que eu queria trabalhar com moda. Então, passaram alguns anos, fui para a faculdade, e aí realmente eu tomei a decisão que eu queria estudar, não queria seguir minha carreira de modelo, e fiz faculdade de moda. E lá no Rio? Lá no Rio, a Hanna Veiga de Almeida. E aí, desde o início da faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar, assim, queria já pôr a mão na massa, sabia que é um mercado que também depende muito da gente aprender fazendo, né? Apesar da faculdade ser muito importante, eu valorizo muito a faculdade. Eu falo, tem que ter faculdade de moda, tá, gente? Mas a mão na massa também era muito importante. E então, é um choque de realidade, né, Babi? Exatamente. Então, eu já fui ali, eu acho que foi o segundo período da faculdade, já comecei a procurar vagas.com na época, não sabia direito como procurar e para começar a trabalhar, assim. Sensacional. E aí, conta já emenda, assim, você começou a fazer a faculdade, como é que foi seu primeiro emprego, onde você começou, foi logo no primeiro ano de faculdade? Foi logo no primeiro ano de faculdade, eu fui estagiar em compras na Lojas Líder. Nossa. Que era uma loja de departamento. Mega tradicional. Muito grande. Eu sou de Niterói, né? É uma loja que era de Niterói também. É interessante porque fazia parte, assim, do dia a dia, né? Minha família conhecia, todo mundo conhecia. E eu fui para compras, assim. Eu sempre quis trabalhar com estilo, mas eu acho que foi muito legal eu ter começado por compras, porque me trouxe uma noção muito bacana de como que funciona o todo, né? Da parte comercial, da parte numérica da moda, que é muito complementar. Até de entender a entrega do estilo para compras, para planejamento, né? Eu falo pro meu time, gente, vocês acreditam que eu distribuí a PEC para as lojas Líder no Lynx? Vocês conseguem acreditar? Então, né, lá atrás, assim. Isso não é comum, né? A estilista, essa área de estilo ter navegado também na área de compras, esse embasamento de números, processos. Faz toda a diferença. Isso faz muita diferença. Tanto que normalmente no mercado, né, quem recebe o bastão do estilo é normalmente a área de compras, né? E existe sempre essa dificuldade, né, da bola não chegar tão redonda, tá? Como você, sua origem é compra, você tem bastante, talvez, consciência da importância de fazer essa passagem de bastão bem estruturadinha pro time lá. Sim, total. Tipo, hoje, acho que um dos principais pilares, assim, do meu trabalho é realmente essa parceria muito forte com compras, né, com minhas duplas. Então, eu acho que me trouxe uma visão bacana, assim, da moda, da vida real, né? Até porque era uma empresa bem popular, então, na faculdade, né, a galera, eu quero trabalhar na marca tal, XYZ que desfila, e também lidar com custo, outras coisas, né? Acho que isso foi bem bacana. Então, eu fiquei lá. Aí, depois eu saí de lá durante um ano. Na época, estavam rolando alguns concursos bem legais do mercado. Assim, tinha o Lycra Future Designers. E tinha também um concurso do Rio Sul de novos estilistas. E aí, eu lembro que eu passei nos dois no mesmo ano. Que legal. E aí, eu tava na faculdade e tava estagiando, né? Tinha que ir, voltar de Niterói, Rio e tal. E aí, eu falei, eu vou precisar sair do estágio para fazer esses dois desfiles. Então, eu fiquei uns meses fora, assim, e fiz esses dois. Foi uma experiência muito legal também. E aí, depois disso, foi quando eu fui pro grupo S2 Holding, fui pra Headley. E aí, você foi na mesma área de compra ou já virou isso? Não, aí já foi uma coisa diferente. Também não foi direto, assim, estilista. Eu fui assistente do diretor criativo. E era interessante porque eu fui fazer a entrevista porque uma professora da faculdade me indicou, assim. Eu falava, uma coisa que me preocupava era, quem ia me indicar para uma empresa, né? Eu não tinha, assim, nenhum contato muito quente, digamos. Mas uma professora da faculdade me indicou e eles precisavam de alguém que falasse inglês fluente, assim. Porque era um indiano, era o Sandy Dalal, que era um estilista indiano, que tinha até ganho um CFDA em Nova York, enfim, eu não sabia quem ele era. E eu cheguei lá pra entrevista, assim, a gente falou bem pouco, ele tá contratado. Eu, tipo, jura? Mesmo? E eu lembro que eu fazia absolutamente tudo, assim, porque ele tinha a barreira da língua, que era muito forte. Ele era diretor criativo, então ele olhava do marketing até o estilo, né, todo o processo. E aí eu também falo que isso foi muito importante para mim, a construção de compreensão de como que funciona uma empresa de moda na prática, assim.
uma empresa inteiro, né? exato, porque eu acompanhava ele em tudo. Como ele não falava português, então eu ia em todas as reuniões com ele, respondia os e-mails, fazia ata. Legal, né? Então isso era bem legal, assim. E aí, depois disso, ele saiu e eu continuei, mas eu acho que mais uns 2 anos como assistente do Léo Ferreira, que era o diretor criativo da Headley. Também olhava marketing, estilo. Olhando a sua carreira hoje, o que você traz desse momento com ele de grande aprendizado, assim, que você fala, puta, isso veio dele ali, veio dessa jornada com ele ali. O que foi mais legal nesse processo com você, na tua visão? Eu acho que, assim, o mais legal do processo na época foi eu conseguir compreender perfis muito diferentes de pessoas, porque antes eu tinha trabalhado com um perfil muito pragmático, assim, de gestores, das pessoas que trabalhavam comigo. E ele era um cara muito criativo, né? Então eu lembro de um dia que ele entrou na sala e aí ele falou assim, hoje eu quero que você só passe o dia fazendo pesquisa de outline prints. Eu nem sabia o que era. Aí eu, tipo, vou dar um Google, o que é isso? E ele, tipo, lota a sala inteira de referências. A gente tinha uma salinha, assim, que ficava no último andar ali. Lota a sala inteira de outline prints pra mim. E eu, tipo, eu não tinha noção dessa questão do processo criativo, do abrir as possibilidades para fechar, como que você faz uma busca completa de referências, como que você transforma o desfile numa coleção comercial depois, né? Isso tudo eu pude acompanhar ele fazendo. O processo criativo, de fato. Exato. Então, foi bem diferente para mim, porque a forma que a gente aprende na faculdade, a verdade é que nem sempre vai ser aplicada da mesma forma, porque o processo criativo tem muitas metodologias e depende muito da pessoa, né? Então, isso foi bem legal, assim. E eu aprendi também que no início da carreira, assim, a gente tem que aproveitar qualquer oportunidade de aprendizado e de fazer de tudo, assim. Eu não tinha vergonha de perguntar, de entrar em qualquer reunião, qualquer coisa. Então, eu acho que também me ajudou muito a, hoje, falar com qualquer pessoa, de qualquer cargo, qualquer hierarquia, de igual para igual, assim, porque eu era uma pirralha e eu estava entrando em reuniões muito importantes, né, com diretoria e tal, porque eu tinha que acompanhar ele. Então, tirou um pouco aquele... O peso, né? O peso do tipo, nossa, é uma galera totalmente inatingível. Eu era mais sem noção também, né? Eu acho que às vezes o ser sem noção ajuda a gente em algumas coisas. Destemida. Quebra-gelo. Exato, né? Quebra-gelo e tal. Sensacional. E uma coisa que eu fiquei na dúvida, você ficou quanto tempo na Líder? Na Líder eu fiquei 1 ano e pouco. E aí já foi lá para Cantão. E aí já fui para Headley, depois para Cantão. É o grupo Cantão? É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Então grupo. Aí você começou pela Headley e foi pela Cantão. Headley. Sensacional. E qual que foi esse primeiro impacto, né? Porque quando a gente fala da Líder, eu até brinco porque a Ju, nossa cofundadora e minha esposa, ela teve uma carreira onde ela passou desde, assim, roupas high ticket, com, né, liberdade criativa à vontade, até aquela magazine online, assim, que na última linha tinha que qualquer ponto percentual fazia diferença. O que você sentiu de maior impacto nesse processo? Embora na Líder você atuava em compras e depois estilo, o que você sentiu de maior impacto, assim, nesse processo criativo? E até mesmo, somando a pergunta, o que vocês se embasavam em dados em uma e na outra não? Qual que era a diferença, assim, que compunha o processo criativo? É muito diferente, mas ao mesmo tempo tem mais similaridade do que a gente imagina, assim. Eu acho que a moda em empresas estruturadas, que todas dependem de resultado, apesar da gente olhar para essas grandes um pouco mais populares e achar que elas são muito mais voltadas para resultado, a questão da estrutura, de você precisar ter uma estrutura de mix, de você precisar saber trabalhar dentro de uma precificação, isso tudo existe em todas as empresas de moda estruturadas, né? Então, assim, a minha surpresa talvez tenha sido um pouco de que não é tão diferente o quanto a gente imagina. Mas a parte criativa é completamente diferente, né? Porque a gente, tanto na Headley quanto no Cantão, a gente falava de empresas que partiam de uma temática, né? Um estudo profundo. No Cantão, por exemplo, eu lembro que
A Lanza, que era minha chefe lá, que inclusive, saudades, Lanza, maravilhosa. Esses dias eu encontrei com ela no aeroporto, a gente se olhava e achava que eu ia chorar. Que legal, legal isso. Então, eu lembro, assim, que processo legal, que era, por exemplo, fazer uma coleção. Eu lembro que tinha uma que era um verão na Toscana. E a gente até assistia filmes juntos, a gente assistia, era um mergulho na cultura. Para a gente conseguir construir uma coleção que tinha os signos e que pudesse trazer uma estamparia inspirada que realmente trouxesse as imagens do lugar, a cartela de cor, depois até a campanha. Então, era um mergulho profundo, assim. Eu ainda peguei a época que a gente fazia 2 coleções no ano, né, gente? Então, nossa, eu acho que eu peguei uma fase muito legal do Cantão e da Hadley, assim, realmente muito legal. E a gente tinha, no Cantão, por exemplo, isso de começar pela estamparia, né? O time de gráfico que fazia todo um trabalho de estamparia, assim, que é uma arte para depois a gente pensar, né, nos produtos. Então, é muito legal, assim, o trabalho que essas marcas fazem. Gostei muito de trabalhar lá. E eu acho que me trouxe essa visão do processo de como buscar as referências, assim, né? Como que você trabalha uma criação e vai complementando os blocos dela. E depois eu vou buscar os tecidos e que realmente tem muito repertório em toda a construção, né? E eu sempre digo, eu conheço várias empresas que têm desenvolvimento, umas têm metodologia de desenvolvimento e outras nem tanto, né? Nessa época já existia, né, nessa fase sua, Hadley Cantão, uma metodologia de desenvolvimento. E conta um pouquinho para mim como funcionava esse processo, assim, se era uma coisa que veio de você ou já era uma coisa da empresa, e como isso é na tua... Porque assim, a gente escuta muito empresas falando, o estilista às vezes ele fica, né, viajando e tal, não sei o que, não tem uma metodologia de desenvolvimento de produto, né? E até trazendo um pouquinho pro teu presente, né, que depois a gente vai falar um pouquinho do presente, mas como era a metodologia naquela época, se hoje ainda você trabalha dessa forma, quando se fala de metodologia de desenvolvimento de coleção? Já tinha bastante metodologia, né? Aquele ciclo mais básico, digamos, que a maioria das empresas aplica, de... Fazer pesquisa. E até o próprio cruzamento do numérico, para você ter os números para construir a coleção, os acompanhamentos dos boards, os SKUs que a gente tem que ter. Tinha bastante metodologia, assim. Então, também o acompanhamento de venda já era uma coisa que a gente fazia muito. Você sempre teve esse skill numérico, assim, para fazer desenvolvimento de coleção? Não? Sempre isso já Isso é uma coisa, assim, que... Apesar de eu ter decidido fazer moda, eu sempre falo isso, assim. Eu sou uma pessoa bem eclética, digamos assim, de interesses, né? Então, desde essa época, eu já era uma pessoa muito interessada na parte numérica também, assim. Muito interessada em processo. Eu gosto da parte criativa, mas eu até falo que hoje que, olhando para trás, sou melhor gerente do que eu era estilista, tá? Porque eu era muito, assim... Karine também, que trabalhou comigo em compras, vai lembrar. Eu queria saber, né, o que estava vendendo. Eu lembro que, na época, eu fiz uma planilha, apresentei para ela. Karine, eu olhei isso aqui e... eu estou tentando cruzar características do produto para tentar entender o que faz um produto vender mais. Aí eu lembro que eu fiz um Excel e aí botei ali, tipo, cor, não sei o que lá, tipo, meio para tentar cruzar umas variáveis. Então, assim, eu sempre gostei muito de fazer roupas que as pessoas quisessem usar. Então, eu me realizava se eu sabia que tinha vendido muito. Sei lá, eu sempre tive isso, tá? Bem diferente, assim. Sempre gostei. E eu adorava matemática. Até hoje, assim, tipo, eu adoro fazer conta de cabeça e tal. Esses dias, até numa reunião, uma reunião X, enfim, na empresa, alguém falou, não, porque eu sou do estilo, eu não sei fazer conta. Eu falei, fale por você. Quem disse? Eu escolhi trabalhar com estilo, não quer dizer que eu não saiba fazer conta. Então, assim, claro, não sou economista, matemática, mas assim, não quer dizer que a gente não possa ter um conhecimento de gestão amplo, né? Então... Lembra quando a gente começou a história do Product Score, lá, performance por atributo de produto, como eu sempre trouxe para o João, assim, até na própria Riachuelo, né? Meu grande desafio era, cara, o produto vendeu bem, tá, mas vendeu bem por quê?
Foi a cor, foi a modelagem, foi o preço, e a gente nunca conseguiu ter tanta profundidade, né? Uhum. E aí, se você quiser contar um pouquinho de como a gente começou lá, essa estruturação foi e usando as IAs também. Total. Eu ouvi numa palestra uma vez, e eu roubo emprestado isso constantemente, que é o sucesso e o fracasso deixam um rastro. Então, de forma pragmática, a gente tem sempre 2 caminhos na vida. Começar do zero, e o segundo é olhar para esses rastros para você tentar aprender com seus próprios erros, ou por que não com o erro dos outros, né? E diante disso, a gente começou primeiro a fatiar o boi por bife para fazer análise estatística. E dali um pouco, começar a fatiar por atributo. E dali um pouco, combinar atributo. Só que também não é só uma questão de atributo combinado do produto, tem uma questão externa, tem a temperatura da época, são tantas variáveis que a verdade verdadeira é que a gente concluiu que a gente nunca vai ter certeza absoluta. O que a gente consegue, é a história que o Sandro fala constantemente, é estabelecer o tamanho do quadro para que você use sua arte à vontade dentro desse quadro. Exato. Mas de forma pragmática, o que a gente faz, a gente trabalha num algoritmo que a gente chama de Product Score. Então, a gente clusteriza em 5 níveis de performance, onde o A e o B são os outliers positivos, o C são os produtos medianos, que são aqueles que pagam a conta, o D e o E, cara, acertou no produto alguns detalhes, mas apostou demais. Reduz a aposta, mantém o produto, mas reduz a aposta. Ou elimina o produto, pelo amor de Deus. E aí, a partir disto, por várias clusterizações de grupo, subgrupo, categoria, faixa de preço, loja, o online, o atacado, etc. e por aí vai, quais são os atributos predominantes no A e B, no C, no D e o E. E aí isso dá insumo no Precision para nortear uma decisão mais estruturada, né? É onde a gente está hoje. Não, e é muito legal que tem, porque assim, no começo tinha umas estilistas que tinham, não preconceito, mas medo de tirar um pouco da criatividade, né? Não, mas peraí, você vai não é direcionar. Então, e foi muito legal nas marcas que a gente conseguiu implantar, que essa questão de, tipo, use tua criatividade, mas use esses atributos aqui, se puder não usar esses atributos também é muito legal. Então, como é que aí o grande objetivo era como que a gente usa o embasamento estatístico sem perder a criatividade da marca. Eu acho que foi um caminho que a gente conseguiu. E aí, como você tem esse DNA dos números, eu achei legal a gente... Não, incrível. E aí, a gente está agora num segundo momento, e a verdade verdadeira é que a gente nunca vai chegar numa resposta 1 ou 2. É o que a gente estava falando, você vai afunilando. A gente está no momento agora do IPSP, que é o Índice de Probabilidade de Sucesso daquele produto. Então, diante do que você está desenvolvendo agora, ou de uma carteira que está para chegar, olhando os atributos que estão performando agora, qual que é o IPSP do que está para chegar da carteira e do que você está desenvolvendo para te ajudar também a priorizar? Mas, enfim, é uma jornada incrível. Que tem um ponto, assim, né, que é o tempo todo você esquentar os números, porque o grande trabalho, eu penso que, assim, o grande trabalho de um bom estilista, gerente de estilo, para que ele tenha sucesso comercial, é você conseguir ter a visão, inclusive, do qual é essa próxima coisa. Porque, claro, o numérico a gente está olhando para trás. E eu acho que eu tenho esse gosto numérico muito pela curiosidade com o humano, assim, do tipo, por que aquela pessoa gostou daquilo, sabe, assim? Talvez o número 1 do porquê eu escolhi trabalhar com moda é tipo, cara, eu juro, eu sou capaz de ir pra um bar e ficar só olhando as pessoas à noite. Eu sou muito curiosa, eu tenho que até assim disfarçar, porque às vezes eu fico encarando as pessoas. Eu sou muito curiosa dos porquês. E os números ajudam a gente, né? Imagina, hoje aí o Con tem 136 lojas. Eu não consigo conversar, né? Então os números ajudam a, tipo, matar essa curiosidade. Então eu fico esperando a segunda-feira pra ver o que vendeu e tal. Só que, claro, a gente tem um papel de conseguir e entender, sei lá, hoje é o cinza que tá vendendo, tudo bem, mas qual o novo cinza? Tipo, o que substitui, o que na cabeça do cliente substitui isso? O que no mercado tá substituindo isso? Que isso, olhar para trás nunca vai funcionar. Só alguém que tem muito repertório do que tá acontecendo agora e consegue entender os movimentos de mercado vai conseguir prever. Então, essa combinação é bem esperta, assim, por isso que até a gente, na parceria com compras, com planejamento, que hoje
eu vejo que a gente trabalha em muita sintonia, assim, é isso do tipo, cara, eu sei que você olhou pra trás e tá assim, mas confia em mim, eu tô vendo que as coisas estão mudando, segura um pouco o freio, vamos mais pra cá. Eu acho que é muito essa visão que a gente precisa trazer, sabe? Legal. No final do dia é uma vida fácil, né? Você olha pro passado, olha pro futuro e tem que traduzir pro presente. É simples. Super simples. A vida do estilo E com uma cadeia super tranquila, reativa. Bem tranquilo. Mas então... Vai lá, desculpa. Pode ir. Não, agora não quero mais, agora é você. Não, eu ia perguntar pra ela depois. Depois da... Eu tô louco pra chegar no Yukon. Já pra saber as coisas mais recentes. Eu ia voltar pra carreira dela, isso mesmo. Agora vamos no teu momento atual, assim. Aí você saiu da Hadley, do Rio de Janeiro, pegou um avião, partiu... Saí do Cantão. Rio Grande do Sul. Parti Rio Grande do Sul. Eu lembro que, cara, desde a primeira entrevista que eu fiz, Isso é legal. eu brinco assim, tipo, eu falo isso para meus amigos, família e tal, que eu tenho tipo um blink. Às vezes acontece alguma coisa na minha vida que eu falo, cara, esse momento vai ser muito importante na minha vida. Eu ainda não sei o porquê. E depois eu entendo, assim, né? Eu nunca vou me esquecer da primeira entrevista que eu fiz pra Yukon, assim. Porque quando a pessoa que me entrevistou começou a falar, eu falei, cara, não é possível, é tipo o projeto da minha vida, assim, sabe? Tem certeza? Cara, é muito legal, sabe? É muito Pegadinha, legal. Procurou a câmera, assim. É muito legal essa ideia, enfim. A empresa já tinha... Hoje tem 13... Ah, não me lembro. Tava no começo, tá? Mas acho que a empresa já tinha uns 4, 5 anos. Mas ela ainda era pequena, né? Então, eu acho que o fato de eu ter entrado na Yukon com essa essência de startup, eu pude exercitar toda essa variedade, né? Amplitude das coisas que eu gosto dentro da moda. Então, eu fui pra Yukon final de 2017, início de 2018. E eu fiz a entrevista para ser gerente de estilo lá. E aí eu lembro que, eu fiz a entrevista, e aí depois a gente optou, não tinha ainda a área de estilo na Yukon. Tinham algumas pessoas, mas ainda era dentro de compras, a empresa ainda era bem pequena. E, inclusive, uma das coisas que eu ia fazer era montar a área de estilo, assim. Então, eles falaram, olha, mas ainda nem tem as pessoas e tal para você ser gerente. E eu entrei como designer. Então, meus primeiros meses lá foram como designer. Gente, eu era designer de todo o feminino. Né? Todo o feminino da Yukon era tipo, pensa, todas as cadeias, todas as categorias, malha, jeans, estampa, liso, acessório, tipo... Super simples. Cara, mas pensa, muito legal, assim, eu achava muito legal. E aí, enfim, acho que foi um momento ali também que eu pude aprender sobre todos os processos da empresa. A Yukon, ela, dentro do grupo, né, tem esse frescor, essa inovação, esse fazer as coisas rápido, né, que eu acho que é muito legal. E já tinha na época esse direcionamento, porque eu imagino que no início existia uma preocupação para também não ter overlap com o jovem da... Super, E já tinha esse desafio para você de, cara, como é que eu não vou, né, na Blue Steel na época, né, eu acho que esse desafio, ele é um desafio até hoje, né, deve ser. Eterno, né, hoje eu vejo que a gente está cada vez melhor nisso, mas a gente tá numa empresa na qual o objetivo é que os dois cresçam, né? Os dois cresçam, os dois sejam saudáveis. Então, que não tenha concorrência. Então, claro, já sempre teve isso, né? Então, eu entrei e aí virei gerente de estilo ali no meio do ano, assim, fiquei alguns meses e virei gerente de estilo. Então, eu falo que, cara, eu pude montar, assim, o time, a área de estilo dos meus sonhos, sabe? Tipo, tudo que eu acreditava, tipo, da época que eu era assistente do diretor criativo, que eu via as áreas funcionando, ou tudo o que eu acreditava de como deveria ser a empresa pra gente entregar todas aquelas coisas que estavam nos pedindo, muito com auxílio, assim, do Baroni, né, que é meu chefe até hoje, que me deu muita liberdade, assim. Às vezes eu até penso, meu Deus, né, eu tinha 27 anos e eu tive muita liberdade de construir essa equipe que eu acreditava, assim. Então, eu acho que também, só porque eu tive tanta oportunidade que as coisas aconteceram assim, e fui montando, sabe? Então, tipo, que tipo de pessoa a gente precisa? Como a gente vai se dividir?
Nossa, muito legal, assim. E tem muita gente que tá comigo desde esse início. Caraca, Muita gente, assim. Hoje, as minhas gerentes que trabalham abaixo de mim, assim, tem 2 que têm mais tempo que eu de empresa, a outra eu contratei logo que eu entrei, e, sabe, Muito assim, legal. galera de 7, 10 anos, e eu vejo que a gente foi conseguindo construir uma empresa juntos, assim, muito verdadeira. Formou uma família. Formou, exato. E então eu fui montando, assim, hoje eu olho assim, eu falo, cara, que legal que a gente pôde fazer isso. Eu acho que dentro de uma empresa tão grande, né, como o ecossistema da Lojas Renner, a gente poder montar, né, essa empresa, montar esse estilo. E que para mim, que tá estruturado de uma forma que faz tanto sentido, que tem tanta gente legal, eu acho que foi um presente, assim, eu falo assim, meu Deus, é incrível, eu sou muito feliz com o meu trabalho, com essas coisas que a gente pode fazer, assim, tem muita gente legal. Legal. E uma curiosidade, eu vou sair um pouco do âmbito necessariamente assim, profissional, um traço teu que eu percebi, que você teve muitos mestres ao longo da sua jornada, e aparentemente você é uma pessoa que é bastante coachable, assim, gosta de ter pessoas e sabe aprender e tem humildade de acompanhar, num contexto onde a gente ouve que vem uma geração agora que em tese é o oposto disso, que ela, né, é uma geração que tem dificuldade até de lidar com responsabilidades e tal. Como é que você correlaciona a Babi, que começou a carreira sedenta de conhecimento, de oportunidade, que viu lá todas as salas disponíveis e viu isso como uma mega oportunidade, não desesperou, para essa geração assim que está chegando agora no mercado, estilistas e tudo mais? Essa pergunta é boa, hein, Chum? Você mandou bem. Nossa, Não, porque assim, a câmera não estava, eu estava no chat GPT aqui. Não, e assim, porque eu ia fazer uma pergunta já depois para ela já pensando, assim, ela trabalha com o público mais complexo, vamos dizer assim, né? O jovem é o mais difícil, né? Quando se fala de mercado da moda, o jovem é o mais difícil. É o que mais muda, né, cara? E você trabalha, e a marca é uma marca nacional, onde a gente vive num país, eu sempre gosto de dizer que não é um país, é um continente, você tem multiculturas dentro do mesmo país. Então, como é trabalhar com esse jovem, né? E aí, de novo, né, você tem um estilo de guerreira, aquela coisa da carreira, você tem uma jornada, né, que é um pouco diferente do pensamento do jovem de hoje. Então, eu imagino que você tenha que contratar esse jovem e vender para esse jovem. Gostei, João, você mandou bem, cara. Uau. Tá, vou tentar costurar, assim, pensar. Vamos falar de jovens. Exato. Mas só falando especificamente dessa questão dos mentores, assim, eu acho que não só mentores, mas também grandes parcerias, assim, sabe? Eu não teria conseguido fazer as coisas que eu fiz se não fosse por todas essas pessoas, assim, que me ensinaram tudo. Então, eu acho que, eu falo isso para muito meu time até hoje, sabe? Nunca chega sem ter nada para oferecer. A gente sempre tem alguma coisa a oferecer. Então, eu consegui muita coisa na minha carreira oferecendo ajuda. Posso fazer alguma coisa? Tem uma apresentação de um assunto que talvez não me envolva tanto. Eu posso ajudar a montar? Porque aí eu posso ver esse assunto. Então, a gente sempre tem alguma coisa para ajudar. Sim. E a gente também não tem que esperar dos nossos mentores, das pessoas... Gente, até hoje, tá todo ano, eu peço pro Baroni, né, que é o meu chefe, posso fazer mentoria com fulano? Todo ano eu peço mentoria com alguém, porque para mim é a forma melhor, assim, da gente crescer na carreira, na vida. Então, já fiz mentoria, assim, com mais variado grupo de pessoas, inclusive totalmente diferente da minha área, e isso é bem legal. Então, eu falo pro meu time, assim, nunca chegue só querendo tirar tudo da pessoa. Com certeza você tem alguma coisa a oferecer, ofereça, entenda como que você pode ajudar num projeto, enfim. E essas parcerias laterais também, o quanto que é importante a gente validar o conhecimento do outro, assim, né, das nossas duplas e tal. E eu acredito muito eu acho que nisso, assim, da gente ter uma visão de que a gente não sabe todas as coisas e tem momentos que, né, por exemplo, com a Jo, com o Fih, que são hoje meus grandes parceiros ali no trabalho, que são minhas duplas, que são compras, planejamento, operações e tal, eu vejo que as coisas dão muito mais certo quando a gente escolhe
fazer juntos e alianças muito fortes do que se a gente fica tentando decidir quem tá certo, né? Porque é uma constante briga boa, né? A gente tem áreas que precisam brigar, porque a gente está ali para entregar coisas diferentes para a empresa, é por isso que a gente existe, mas o quanto que a gente aprende quando a gente cria essas grandes alianças, assim, de aprendizado mesmo, sai faísca, sabe? Que você senta com a pessoa que trabalha com você e você não tem medo de abrir tudo que você sabe, tudo que você está fazendo, pedir opinião, né? Então, eu peço opinião sobre o meu time, eu peço opinião sobre o meu orçamento, a gente troca ideia no lugar de fechar, assim. Então, isso é uma forma que eu acredito muito de trabalhar. E eu acho que, assim, não todo jovem, tá? Eu vejo que, assim, tem uma mudança de velocidade das coisas que, claro, muda um pouco, eu acho que essa noção do quão rápido se deve crescer na carreira, né? Tipo, eu fui assistente muitos anos. Olha, de estagiário até assistente, assim, eu acho que eu fiquei uns 6 anos, assim. Então, foi muitos anos. E eu lembro que eu não tinha essa ansiedade. Eu lembro que eu tinha muita ansiedade de estar fazendo coisas novas. Mas talvez eu não vivesse num mundo de tanta comparação quanto tem hoje. Então, eu lembro que começou o Instagram, essas coisas, quando eu tava no Cantão, eu acho. Era diferente, assim. Então, eu tava muito preocupada em aprender muito, eu gostava muito. E é um pouco diferente hoje, eu acho que do mundo de comparação muito grande. Então, também a gente tem que tentar entender o que motiva, né? E não só achar, eles querem tudo e rápido, mas assim... É diferente. Será que eu também não estaria ansiosa hoje? Na situação deles? Provavelmente sim. Até porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então, provavelmente sim, né? Só que eu vejo que hoje, assim... tem sim muitos jovens querendo aprender, querendo ouvir. A gente tem que saber escolher as pessoas certas, né? Deixar muito claro quais são os nossos objetivos e ter o ouvido muito aberto. A principal diferença, assim, que eu enxergo e que eu acho legal é que hoje o jovem já entra querendo ser ouvido. Já entra com o espaço conquistado. Né? De fala, né? Mas isso é muito legal. Principalmente hoje, para mim, eu trabalho numa empresa que quer atender um target de 18 a 24 anos. Então, cara, se o time que tá entrando a gente não ouve, a gente tem muita coisa para perder. Né? Mas, ao mesmo tempo, é aquele alinhamento, assim, de qual é o equilíbrio entre todos são ouvidos versus a gente precisa de um fluxo de tomada de decisão, a gente tem um fluxo de carreira, que sim, as pessoas precisam ter experiência X, Y, Z, saber. Então, o que eu procuro fazer para conseguir lidar, né, com o público interno jovem é muito alinhamento de expectativa. Então, eles precisam de muita transparência, muita conversa constante, né? Serem ouvidos. Então, se eles estão passando por uma ansiedade, alguma coisa, chamar para uma conversa, ter estrutura de planejamento de carreira ali anotadinho, né? Tudo. Então, eles precisam desse apoio, né? A gente sabe que a gente está vivendo num mundo que está fazendo as pessoas ficarem muito preocupadas com a carreira, muito preocupadas com a vida. Então, eu procuro, tipo, que a gente não seja mais um motivo, entende? Mas, claro, aí tem as pessoas que se adaptam e são resilientes e que entendem que a carreira é um processo. E tem as pessoas que ficam insatisfeitas, talvez, de ficar alguns anos no mesmo cargo e tal. É só a gente alinhar o que a pessoa precisa ter para o próximo passo. E eu sempre uso essa analogia para o meu time, assim, né? Você tem que ter o ticket. Então, a gente se preparar, a gente aprender, é criar o nosso ticket, né? Mas o trem nem sempre passa na hora que a gente quer. O trem é o acaso, a empresa tá precisando, a empresa crescer, ter mais uma vaga. Então, a gente precisa entender, ser resiliente, de seguir se atualizando, tá pronto para o próximo passo, mas nem sempre vem na hora que a gente quer. Às vezes, a gente tá pronto antes, né? Então... só tomem o cuidado, porque às vezes a gente está contando que vai ter uma vaga e se você não estiver pronto, aí que não vai ser, né? Sim. Então, assim,
Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim, Sabe o que eu estava pensando de verdade? A pergunta foi boa, a resposta foi melhor ainda, porque faz muito sentido. Eu acho que no final do dia, e aí é muito importante o que você falou, a gente não pode generalizar, eu acho que é um primeiro ponto, e eu acho que você sintetizou bem, o jovem, ele está muito mais esclarecido, ele está muito mais informado e, portanto, ele tem mais lugar de fala, ele se sente mais preparado. E aí ele tem uma expectativa de ter uma transparência radical constante. Sim. Ser então, ouvido, eu acho que é a palavra. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o jogo e como é que eu faço para ir para a próxima fase? O que eu preciso fazer para ir para a próxima fase? Sensacional. Sim. E aí, assim, até antes de falar do mercado lá que eu tinha te perguntado, até aproveitando, que dica que você daria, né, para esse jovem que está entrando no mercado de moda agora, uma nova estilista, olhando os seus desafios com o jovem, o que você daria de dica para essa pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora? Comece a trabalhar o quanto antes, mas realmente trabalhar, assim, sabe? Começar por baixo, entrar em alguma coisa que consiga... Tipo, se preocupe mais em entrar em algum lugar, em alguma vaga, que vai te fazer aprender, do que já entrar numa vaga que necessariamente é a tua vaga dos sonhos. Porque essa vaga dos sonhos, assim, também muito hipotética, nem sei se existe, né? Eu acho que a gente, quando tá na faculdade, cria essa vaga. Uma expectativa que, né, às vezes nem existe, né? Mas, assim, então procure, primeiro, foque em achar uma vaga que você aprenda muito. Então, eu tive essa sorte. Sorte não, combinação, né? Sorte e esforço. Mas eu tive essa sorte de poder entrar em vagas que eu aprendi muito, vi todo o processo. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era assistente do Léo, que era o diretor criativo da Redley do Cantão, quando ia ter campanha, era no final de semana, mas eu queria ir. E aí ele falava pro stylist que não precisava levar assistente. Eu trabalhava de assistente do stylist no final de semana. Cara, eu carrego aprendizados que eu uso até hoje, né? De poder ver uma campanha acontecendo, cara, a galera muito sênior trabalhando, como é que é uma direção de arte. Então, se preocupa mais com isso do que de ser alguma coisa que você vai poder falar para os seus amigos, que é muito incrível e especial e tal. De buscar essas oportunidades. Não ter vergonha de falar que é o teu sonho, que você quer e que você quer buscar isso, né? Mas também tomar o cuidado de não... acho que já falar... eu sou capaz, né? Eu lembro uma vez, né, conversando com uma pessoa que nem trabalha mais comigo, eu falei... olha, eu tenho certeza que você é capaz, eu não contrato ninguém pro meu time que eu não acho que tem potencial. Você pode ter certeza disso. Eu só contrato gente que eu vejo que tem aquilo ali, tem potencial. Mas não quer dizer que por você ter potencial, que você já está pronto para estar naquela vaga. Eu acho que você pode estar naquela vaga. Você tem muito potencial, mas hoje você foi contratado para fazer isso aqui. Mostra primeiro que você pode fazer isso aqui. Eu não estou duvidando, eu tenho certeza que você tem potencial. Então, também, às vezes, não já entra pensando no passo próximo. Então, eu pensava assim, cara, eu quero provar que eu sou a pessoa mais organizada que o meu chefe já viu, entendeu? E, claro, eu queria ser estilista. Talvez eu preferia estar fazendo outra coisa no futuro. Mas, então, também prova que você é uma pessoa que é boa, que... ai, gente, o básico, às vezes as pessoas não fazem o básico, mas assim... sabe, uma pessoa que respeita os outros, chega na hora, cumpre com o que falou, sabe pedir ajuda, dá o jeito para fazer as coisas, procura, se vira. Então, isso. E eu acho que buscar mentores e alianças importantes no trabalho, assim. Buscar quem são essas pessoas que você admira muito e falar, cara, me ensina, quero aprender, quero estar contigo. E valorizar muito as pessoas que estão trabalhando do teu lado, porque, principalmente as que têm mais experiência, porque a gente aprende muito e deixa de fazer muita besteira por causa disso. É o básico que funciona, assim. Você vê que eu acho que é o que funcionou pra mim e não é... os skills estão mudando muito rápido, né? Uhum. Então, assim, hoje, quando eu quero contratar alguém, eu me preocupo mais da pessoa ter isso, né? Tipo, até falo, ser uma pessoa legal, ter visão, ter fogo,
sabe, ter brilho nos olhos, ter vontade de fazer, ser curiosa, aprendizado rápido, aprender rápido, flexibilidade do que qualquer outra coisa. O resto a gente ensina, principalmente para as pessoas de base. Então, se preocupe em ser essa pessoa com um comportamento muito legal. Sensacional. Muito bem, muito legal. Sabe uma coisa? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia só dar a sequência da pergunta que eu tô curioso e ela não respondeu. É porque Dos jovens. sua pergunta é ruim, cara. Não é ruim, Aceita não é isso. ruim. Eu tô curioso, eu sou bem curioso. Que é aquela pergunta assim, tipo, como é fazer coleção para a geração que não é a tua geração, né? Não estar na geração que Sim. deve ser um desafio. É um desafio, mas assim, eu sempre falo também o quanto que foi um presente para mim ter entrado na Yucom, assim, no grupo, né? Porque eu acho que eu nunca fui tanto essa pessoa de eu quero imprimir uma identidade minha muito específica. Tipo, eu gosto muito de trabalhar com moda e amo moda, sou louca por moda. Assim, eu, Babi, tenho uma relação muito próxima com isso, mas eu não tenho tanto essa coisa de, tipo, quero imprimir o meu estilo pro mundo, tá? E tem gente que tem muito isso, tá? Eu sou mais da observação, assim. Então, eu falo, acho que talvez a minha conexão com moda, se eu fosse descrever em uma palavra, é curiosidade, tá? Então, nas outras marcas que eu trabalhei, tinha um pouco mais a ver comigo, talvez. O Cantão não tanto de faixa etária, né? Mas quando eu entrei na Yucom, eu tava com 27. Então, eu tava saindo ali da faixa, mas eu ainda tinha bastante coisa a ver, assim. E eu precisei construir, para mim, um olhar mais ainda de tirar minha percepção pessoal, né? Então, eu não posso achar nada. Se eu não tiver dados ou uma opinião de alguém que seja o usuário, né? Que seja o target. Isso é muito importante, porque uma coisa que isso não te ensinam na faculdade é você realmente trabalhar com um foco no cliente, nos clientes, assim. Uma parte muito importante do nosso trabalho é o trabalho de observação, de estudo, de pesquisa, de monitoramento de comportamento, de ouvir feedback de loja. Então, eu tenho uma relação muito próxima com a minha dupla de operações, que é o FI, e me ajuda muito a não me cegar em relação ao que precisa ser feito da coleção, porque para ouvir o cliente real, então preciso visitar muita loja, mas assim, trazer pessoas para o time que vão poder me trazer esse ponto de vista é muito importante. Então, a gente falou, né, que os jovens entram querendo ter voz, maravilhoso, né? E claro, entendendo que não é para ser o estilo deles, mas eles conseguem trazer um ponto de vista mais insider. Mas a gente fala que a Yucom, ela não é o estilo de ninguém específico. A gente quer atender muita gente e a gente não tá ali para dizer o que é bonito e o que é feio, a gente tá para refletir o que o jovem tá querendo agora. Então, isso é uma proposta para mim encantadora, assim, não... Nossa, eu acho muito legal, tipo, não ser uma empresa que é feita... Né? Exato, a gente não impõe como que as pessoas devem se vestir, não é o ponto de vista de uma pessoa, não é o meu ponto de vista, a gente tenta, né? Porque, gente, sempre tentar, assim, coleção nunca tá perfeito, então eu sei. Mas a gente tenta ser um espelho de como que o jovem brasileiro tá querendo se vestir agora. Essa é a forma que a gente trabalha. Então, trazer pessoas do time bem insiders, assim, do target, que consomem, estudar muito, estudar comportamento. Grande parte do meu trabalho é monitorar mercado, comportamento, pesquisar, entender, né? Ouvir feed de cliente. Tem 5 pessoas do meu time que vieram de loja, que eram colaboradores de loja, já trabalharam, né, com a experiência de estar ali, de vender, de ver quem é o cliente real, e hoje trabalham no time, né? Então tem pessoas ali na área de engenharia de produto, de desenvolvimento de produto, isso é muito importante. E como marca também, trazer colaborações, trazer pessoas de fora que possam trazer um olhar real, assim. Então, não tem nada a ver com a minha visão da moda, assim. É um papel de facilitadora para que essas coisas aconteçam, né? Então, é uma visão de um grupo de pessoas, do que a gente mapeou, de como que o jovem quer se vestir. Não sei se foi muito complexo o que eu falei, mas... Não, fez sentido demais, tá louco?
Uma pergunta que eu sempre adoro as respostas que vêm, assim. Se você olhar para sua jornada, eu imagino que você tenha... Você falou um nome, um clique? Que são momentos... Um blink, assim. Um blink, perfeito. Eu imagino que ao longo da sua jornada você teve momentos que você tomou algumas decisões que, pô, criaram memórias assim para você. Se você for olhar para tua carreira e para a trajetória que você fez, conta casos reais assim, uma linha que você criou, uma aposta que você tinha e você tinha convicção de que era uma coisa que iria trazer um resultado monstro e, enfim, você mobilizou, fez acontecer. Conta casos assim que você tem orgulho. Cara, tem... Ai, tanta coisa, né? Porque assim, a gente tem bastante orgulho das coisas que a gente faz, porque, enfim. Mas, pensando assim, casos até curiosos, assim. Quando eu tava na Hadley, eu lembro que o meu chefe... Eu não era estilista ainda. E aí, eu sempre pedia pra ele algum desafio, assim, né? Quero fazer um produto, quero fazer uma linha de produto. Eu sabia que se eu ficasse direto como assistente do diretor criativo, poxa, eu ia virar o quê depois? Eu não ia de assistente do diretor criativo pra... Diretora criativa, né? Assim. Então, eu já estava começando a galgar ali um espaço em desenvolvimento de produto. E aí, saiu o estilista de mochilas da Hadley. E mochila era uma coisa bem importante na Hadley. E aí, ele precisava de alguém para, enfim, cuidar da linha, fazer as fichas técnicas, fazer tudo. E aí, surgiu um projeto, que foi, enfim, foi ele que começou e ele me deu para tocar, junto com a Soraya, que era uma designer gráfica que trabalhava na mesma sala que eu, que era para fazer uma mochila em parceria com os skatistas da Praça 15, que eles tinham um grupo, né, I Love XV e tal, da Praça 15. Imagina, gente, eu não tenho nada de skatista, assim, não era a minha praia, né, eu nunca vou me esquecer da primeira reunião que eles foram lá no escritório, né, e aí a moça da redação, tem uns moços aqui que eles disseram que eles vieram falar contigo. É pra falar com você mesmo? Será que é engano? Porque a gente queria fazer uma mochila que fosse pra galera do skate mesmo, pro heavy user. E, enfim, ninguém do escritório entendia de skate de verdade e tal. Então, a gente chamou essa galera pra fazer essa colaboração. Que legal. E eu fui lá na Praça 15, né, pra ver as coisas com a galera. Eles iam no escritório, davam opinião. Tipo, tem que ter a tirinha pra poder botar o skate e tal. Então, assim, eu acho que foi também um aprendizado muito grande de ser muito curioso e observar o ponto de vista do cliente, do tipo, cara, eu vou construir alguma coisa para aquela pessoa amar, não tem nada a ver comigo. Lidar com pessoas muito... Assim, eu adoro, assim, eu sou uma pessoa que vou muito de A a Z, tipo, adoro qualquer assunto, pessoas diferentes e tal. Então, para mim, sempre quando eu posso lidar com um assunto diferente, assim, eu fico bem animada. E foi bem legal isso. E eu amei o resultado, assim, foi um resultado bem legal, eles adoraram. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu era super nova e o meu chefe, na época, me deu esse desafio que foi muito legal. Ele acompanhou, mas ele me deixou, enfim, tocar, fazer todos os protótipos. Vinha da China. Nossa, foi bem legal. Um outro case muito legal, eu acho que é essa estruturação, assim, do lifestyle, do estilo da Yukon, sabe? Desse olhar que a gente criou, desse estilo de querer atender muita gente, de querer ser uma empresa grande para muitos jovens e tal. Lá em 2018, a gente teve o desafio, né, de reposicionar a marca, fazer o brand book da marca, reposicionar o lifestyle. Então, foi um dos meus primeiros desafios, assim, na empresa. E eu fiz isso junto com a Jo, que na época era minha chefe e até hoje é minha dupla, né? E é um baita desafio você reposicionar uma marca e fazer uma coleção sem ainda saber qual vai ser o resultado comercial. Gente, é um frio na barriga. É amarrar como é que o Dogger fala? A dinamite nas costas, né? Amarrar a dinamite nas costas. Porque assim, né? Claro que a gente estuda muito, pesquisa muito, e a gente precisa confiar nos nossos métodos, né? Nossos, porque, claro, a gente fez com um grupo de pessoas, mas dá muito medo, né? Porque, enfim,
E isso foi em 2018. E a gente lançou... teve um bloco, assim, de line que a gente fez até uma festa, tá? Um bloco de coleção que a gente fez até uma festa quando terminou, de tantas vezes que a gente refez. Acho que a gente refez 5 vezes, assim. Tipo, a gente, não tá bom ainda e vamos refazer e tal. E... engraçado, né? Que é uma época que eu tava muito preocupada e eu me lembro com muito carinho dessa época. Porque eu acho que esses desafios, assim, unem muito as pessoas, né? Como é legal passar por um desafio, assim. E a gente refez muitas vezes. E a gente lançou, né? Eu entrei na empresa final de 17, início de 18. A gente lançou ali julho, agosto. Já tava começando a entrar essa coleção. E, cara, foi um sucesso, assim. Gente, foi muito legal. Foi muito legal, porque a gente falou, tá, essa é a nossa visão. É claro que você não consegue alterar 100% de uma coleção. Você precisa manter algumas coisas que vendem. Tem uma estrutura mínima, né? Assim, a gente precisa ter responsabilidade. Mas a gente mudou bastante coisa. A gente mudou, trouxe uma visão mais democrática, mudou cartela de cor, mudou direcionamento gráfico, mudou o lifestyle, mudou as referências, mudou a forma que a gente construía a coleção. Mexeu muita coisa de uma vez. E... eu lembro que um dia eu entrei na sala, assim, e eu... Ai, Ju, não sei, assim, será? Aí ela falou, você tá acreditando nisso aqui? Então vamos, tipo, vamos. Não, é isso então, se a gente tá acreditando, eu também tô acreditando, vamos. E deu bem certo, claro que a gente precisou fazer muitos ajustes até hoje. Coleção é um ajuste eterno, nunca... vai estar perfeito, assim, mas eu tenho muito orgulho, assim, eu acho que foi um ponto de virada que foi muito importante pra gente e foi muito importante pra Yukon, a gente lembra com muito carinho. Até essa semana a gente estava numa reunião, enfim, apresentando algumas coisas pra diretoria e tal, e a gente conta essa história, então é uma coisa que eu tenho muito orgulho e eu lembro com... carinho, até hoje levo no meu coração as pessoas que estavam ali e me ajudaram nessa época, e muitas estão comigo até hoje, cresceram muito na empresa, porque eu acho que esse foi um momento de aprendizado para muita gente, né? Então, acho que é legal. E aí, de último, assim, uma coisa bem recente, aí para ajudar a responder a questão da coleção dos jovens e tal, né? Tem esse desafio muito grande de conseguir construir uma coleção que faça sentido para os jovens e que não fui eu que fiz, né? Hoje não sou eu mais que faço coleção. Mas a gente achou meios, assim, né, com muito legais também, colaborações. Então, a gente fez... acho que a gente lançou na pandemia a primeira vez. A gente fez uma coleção com artistas da Bonja, que é uma comunidade que fica do lado da loja Renner no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre. E a gente trouxe artistas de lá da comunidade para co-criarem com a gente. Então, eram jovens que faziam grafite e tal, nunca tinham trabalhado com moda. E a gente fez todo um trabalho de, primeiro, ensinar para eles como funcionava todo o mercado da moda, junto com o Instituto Lojas Renner, eles nos ajudaram nesse processo. E aí, eles co-criaram com a gente. A gente mostrou como é que fez as artes. Aí a gente envolveu a Renata, que é a nossa designer gráfica, para montar as estampas para eles e tal. E a gente lançou uma coleção. Eu lembro que a gente queria trazer grafite para nossa coleção, só que a gente não tinha nenhum grafiteiro no nosso time. Então a gente falou, cara, vai ser muito wannabe. Tipo, não vai ser legal, assim. Como é que eu vou fazer um grafite? Ninguém aqui grafita. E tava muito tendência estética. E a gente falou, cara, vamos trazer alguém de verdade pra cá. E vamos trazer jovens de verdade que façam isso. Pô, e foi muito legal. Foi um sucesso comercial. A gente fez 3 vezes depois. A gente reverteu... eu acho que era R$10 por camiseta, depois a gente foi mudando para a comunidade das vendas, então, e a gente trouxe eles para divulgação, eles participaram das fotos, a gente colocou o nome dos artistas, divulgou o trabalho deles e tal. Então isso foi muito legal, depois evoluiu, a gente fez uma outra cápsula que a gente trouxe artistas do Brasil inteiro, sempre com essa visão de impulsionar o jovem, dar voz a esse jovem que está começando e tal, e inserir eles na moda. Então, isso é uma coisa que eu tenho bastante orgulho, assim, porque é um método que eu acredito muito, né? De trazer o jovem para o centro da criação, conseguir ser uma forma de trazer esse jovem para o centro da criação. E aí, por último, a gente lançou no ano passado uma colaboração, foi a primeira colaboração que a gente fez com uma influenciadora, com a Malu Camargo. E, cara, ficou muito legal, porque assim, quando a gente estava escolhendo a influenciadora,
eu lembro que eu falava assim, gente, a gente precisa de alguém que gosta da gente. Porque eu não quero que seja uma influenciadora que vai querer fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o estilo do que o cliente da Yukon gosta, que vai querer fazer alguma coisa totalmente fora. E eu quero alguém que queira trabalhar com a gente, que tenha uma relação legal com a marca e que queira fazer a coleção com a gente. Porque, assim, o que eu tenho a ganhar de fazer essa coleção com o influenciador é poder ter o ponto de vista dele, né, para a criação. Então, senão a gente faz uma campanha. Sim. E aí a gente achou a Malu. E foi muito legal o processo, porque eu lembro que eu virei pro meu time e falei assim, gente, é o seguinte, é para ouvir o que ela tá trazendo, porque ela tem coisas que a gente não tem aqui dentro, ela conhece toda a comunidade de clientes, né, então vamos deixar ela trazer o ponto de vista dela, a coleção tem que ser o ponto de vista dela. E aí foi muito legal. Ela foi visitar a loja com a gente, eu lembro que eu fiz uma prova de roupa em loja com ela, a gente levou ela pro escritório mais de uma vez, ela levou roupa dela pra gente tirar modelagem, teve uma camiseta que a gente fez da modelagem dela, a gente apresentou todas as nossas pesquisas de tendência, a gente tinha acabado de voltar de uma viagem, mostramos tudo pra ela, ela participou das provas de roupa provando nela, ela fez os briefings de todas as coisas gráficas, então a gente realmente conseguiu fazer uma colaboração de verdade, sabe? É uma coleção que ela co-criou com a gente. E a gente ainda foi além, ela co-criou a comunicação com a gente. Legal. Então, a gente fez uma campanha, fez os ícones, fez os tags, fez tudo numa co-criação com ela. E eu acho isso muito legal, porque é uma colaboração verdadeira. Então, é um trabalho que eu tenho bastante orgulho. De muitas mãos, né? Muito orgulho. E também teve um sucesso muito grande, né? Eu acho que me trouxe muito essa segurança de que quando a gente faz essas coisas que tem um porquê mesmo, né? Verdade, o cliente consegue perceber. A gente falou ali, tem verdade, não tem como dar errado. Sensacional. Eu trouxe alguns... Todos estão relacionados a, tipo, conhecer o cliente, né? Eu não tinha refletido, mas todos estão. Sensacional. DNA na veia do que a gente vem falando, e é muito gostoso quando a gente entra nesse tipo de assunto, porque endossa e valoriza o motivo que a gente criou esse trem aqui, né? Esse podcast é justamente para trazer as pessoas que estão neste momento escrevendo a história do mercado. Então, sensacional. Parabéns. Posso mandar uma perguntinha? Pode, você vai furar a fila. Não vai, quem? Não. Tem uma curiosidade, assim, o nosso mercado, durante décadas, ele foi construído muito com base no talento das pessoas. Um mercado que ainda não tem muita característica de processos estruturados, ferramentas de trabalho. O mercado evoluiu muito, né? A busca pelo resultado das empresas, despesa. Então, o que a gente ouve muito nas empresas, dos nossos clientes, empresas que a gente conhece, que as equipes estão transpirando muito e inspirando, talvez não estejam inspirando tanto. E até o nosso mantra hoje, quando a gente entra nas empresas, nossos clientes, esse é o nosso grande objetivo, fazer com que, principalmente os times de desenvolvimento, né, com as tecnologias, os processos estruturados, eles transpirem menos e inspirem mais. Uhum. Como é que você vê, não só o teu time, assim, o mercado, né? Eu vou te falar assim, de forma bem pragmática, estilista fazendo coisa que nem deveria fazer no processo, que não é da cadeira do estilo, mas porque a empresa tem aquela necessidade, né? E às vezes eu conheço estilistas que tem até uma certa frustração, né? Do tipo, pô, eu tô aqui para criar e tô fazendo coisas que não são da minha cadeira e tal. Então, como é que você vê esse momento, ou como é que você vê essa coisa do estilista, ou, né, da área de estilo tá transpirando muito e inspirando menos, talvez, por falta de processos e de ferramentas adequadas? Assim, ó, eu acho que não tem... para grandes empresas, com grandes equipes, com objetivos muito claros, com pessoas que não trabalham para si, né, para o cliente e tal, não dá para fugir de ter muito processo. Então, eu acho que a primeira coisa é que a gente precisa entender que, para que as coisas funcionem, é preciso muito processo. Então, a galera precisa cair da realidade, assim. Me incomoda muito quando alguém fala, porque o estilo só quer ficar ali viajando e tal, e não sei o quê. E a gente, na verdade, tem muito método, tá?
precisa de muita metodologia e muito processo para a gente conseguir fazer uma coleção. Muito mais do que as pessoas imaginam. Então, a gente precisa de calendário, a gente precisa de metodologia de coleção e de metodologia de mix. A gente tem que entender de timing da cadeia, de metodologia de ficha, de qualidade, de processo. Assim, gente, peça para... Tudo tem método. E eu falo isso muito pro meu time também. Quanto mais organizado a gente for, e quanto melhor a gente fizer os nossos processos, quanto mais redonda vão as bolas, mais tempo a gente tem para as coisas que realmente importam. Então, eu tento muito trazer os processos não como grandes vilões, mas como necessários. Mas é claro que um dos meus grandes trabalhos hoje é conseguir olhar para esse todo, tá? Todas as áreas ali do estilo, o que atravanca e o que entrega valor. Sim, às vezes a gente fica preso em coisas que talvez não entreguem tanto valor, não tem solução agora, ok, faz parte da vida, vou guardar ali para num momento eu atacar essa frente. Mas a gente tem que sempre ter uma preocupação de olhar para todos os processos do nosso time e ver o que entrega valor e o que não entrega. Então, trazendo um exemplo, tá? Cara, meus designers gráficos, eu falei, gente, eles têm que só desenhar e fazer estampa, eles são maravilhosos nisso. Então, assim, vamos tomar o cuidado que se ele ficar em um monte de reunião, se ele tiver que cuidar de calendário, pauta, fornecedor, ele não vai fazer a coisa que ele é maravilhoso em fazer, né? Então, cara, vamos ajustar os processos. Eu converso ali com a gerente de estilo, olha, vamos ajustar. De repente, a pauta fica... com você, acompanhar um pouco mais as datas, retorno para fornecedor fulano faz. Vamos deixar a pessoa ter tempo de fazer arte, bunda na cadeira. Então, usar os processos ao nosso favor. O processo tem que incluir um momento de inspiração. Vai ter os momentos durinhos ali de coisas que a gente tem que fazer, mas o tempo que o meu designer tem que estar pesquisando. O tempo que a gente precisa fazer uma viagem de pesquisa. Não adianta... Se a gente deixa o nosso time só muito preso ali no... Falta repertório. Então, não dá para alguém trabalhar com criação que não visite loja, veja coisas diferentes, faça pesquisa, consuma cultura. É impossível, essa pessoa vai atrofiar. Então, não adianta a gente achar que estilista vai ser uma máquina que vai sair cuspindo o produto e só dá um dia para ele fazer pesquisa, assim. Uma hora a máquina vai quebrar. Ele vai parar de conseguir trazer aquele efeito uau que a gente precisa quando a gente vê a coleção. Então, eu acho que a gente fala muito de calendário, né? Mas, assim, criar um workflow, criar um calendário que bloqueie esses momentos em que o time criativo precisa de espaço, né? E criar momentos de respiro para o time, de reconexão com o que a gente ama, que é fazer moda, né? Então, a gente faz, lá na Yukon, a gente faz o Estilo Day e a gente faz um dia que é focado da gente falar de moda, do que a gente ama, a gente faz trabalho em grupo. Teve uma vez que a gente fez um quiz, e aí valia uma garrafa de champanhe e o quiz, e as pessoas se matando, eu tiro o celular de todo mundo. Então, coisas que façam a gente lembrar, né? O porquê que a gente ama fazer o que a gente faz. A maioria dos dias é bem diferente desse, mas a gente precisa criar esses oásis dentro do processo. Mas também não achar que não vai existir o processo. A gente precisa ter muita noção de que isso vai acontecer. E sempre trabalhar em melhoria contínua, né? Acho que como head de área, né? Como gestores, a gente tem que eliminar os nós e criar o mínimo possível de atrito para as pessoas criativas trabalharem bem, cuidar delas e para elas conseguirem entregar esse intangível que não dá só para medir ali nos processos, né? Maravilhoso. Sensacional. Ou seja, você burocratiza um pouquinho, mas no final do dia isso é o que te dá liberdade. Disciplina e liberdade. Disciplina e liberdade. Exato. Perfeito, muito bom. Liberdade é diferente de libertinagem. Nossa, que eu ouvi isso da minha mãe. Exato. Babi, quando você analisa o mercado, você está numa empresa que tem uma identidade muito forte, num time que está há 8, 10 anos atuando junto, então a identidade vai não só no DNA da marca, como as pessoas que estão por trás ali, uma metodologia e tudo mais. Como que você analisa o mercado, assim,
de forma geral, os principais desafios, porque a realidade não é bem de um mercado composto por várias marcas com um DNA cravado, assim. A gente tem visto uma certa crise de identidade, assim. E num mercado ainda que tem um desafio de cadeia. Então você junta uma série de complexidades, assim. O que você definiria que são os maiores desafios atuais, assim, no mercado? Você diz para manter uma marca consistente? Exatamente. Tem o desafio que até se conecta um pouco com o que eu contei ali de quando a gente fez uma virada de lifestyle da Econ e tal, que é do que a marca precisa ser e como que a gente quer se apresentar para o cliente versus o curto prazo, assim, né, o comercial. A gente precisa fazer uma manutenção da marca, do lifestyle, da coesão de quem a gente é, com muito cuidado, assim, sabe? Então, a gente não pode deixar a marca se desviar pelo curto prazo. Então, tem vezes que a gente tem que... Não, peraí, segura isso, assim, não fazer a venda pela venda. Então, por exemplo, eu falo pro meu time quando a gente está fechando a coleção. A gente é uma marca jovem, mas a gente é lifestyle jovem. A verdade é que todos os clientes são bem-vindos, contanto que eles se identifiquem, né, com aquele lifestyle. Então, a verdade é que na prática vão ter pessoas de todas as idades que vão comprar. Porém, a gente não vai comprar, é inegociável, uma peça que alguém de 18 a 24 não use. Então, eu não vou colocar uma peça para uma pessoa de 50 na loja, não porque essa pessoa não seja bem-vinda, mas porque a pessoa de 50 que entra na loja está aspirando, se identifica com aquele lifestyle jovem. Então, eu disposiciono a marca. Então, eu não posso só pensar, esse tipo de coisa está vendendo e colocar. Talvez até venda, mas aí eu vou disposicionando a marca. Então, é um desafio de ter um time que entenda isso. Porque vai ter gente que vai estar olhando só o número. Às vezes, o Operações está em loja e fala, tem as mães que estão entrando aqui, eu não tenho um blazer para elas e tal. Então, sabe, a gente precisa... eu falo que eu sou muito insistente, tá? Eu repito as mesmas coisas 1 milhão de vezes, porque a gente precisa convencer as pessoas do porquê a marca existe, para quem ela existe, qual é o nosso lifestyle, fazer todo mundo acreditar, para a gente não sair do caminho certo. Sensacional. Então, é isso, assim, se a pessoa de operações não acredita, se, né, a pessoa de compras não acredita, a gente... Então, tem horas que a gente fala, a gente vai parar de fazer essa peça aqui, porque o jovem não usa mais e não vou mais tê-la, porque... Então, se você não tiver um time que compre isso junto, perde a coesão, né? A gente vai cada hora para um lado. E aí, é essa administração constante dos stakeholders, né? Porque eu tenho que... Olá, com licença, eu poderia falar um pouquinho do lifestyle da marca, vamos lembrar disso, né? Isso não é legal a gente fazer isso, aquilo e tal. E as pessoas sempre têm argumentos, porque todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer que a empresa cresça, né? Mas crescer sem se disposicionar, crescer sem perder o cliente real e crescer botando mais gente na caixa, tendo que ficar mais amplo ainda. Respondi? Respondeu. Mas... Eu achei que você ia fazer piadinha, que ela falou acima de 50 anos. Eu fiquei, se ele eu não faço piadinha, cara. Eu sou um cara sério. Que ela não faz roupa pra gente de 50 anos. Se vocês têm lifestyle jovem, sim. Sim, viu? Agora virou contra mim, tá vendo? Porque eu também entrei no de 50 agora. Sim. Como é que você enxerga esse turbilhão de IAs e o que na sua leitura é espuma, o que veio e já mudou o mundo, qual que é o impacto que você já sentiu e o que você imagina que a gente ainda nem percebeu, mas que vai impactar esse tsunami? Quais são os ofensores da IA no mercado da moda e quais são as coisas que você fala, cara, isso eu já vi, isso vai ser muito bom? Eu acabei de voltar do SXSW. Então você tá... Eu vou um hot topic. Eu fui com o time da Renner, foi até bem legal, porque a gente foi num time super multidisciplinar, assim, né? Então, eu era a única pessoa de estilo, tinha gente de pesquisa, de RH, de tudo. Bem legal. E, assim, eu sou bem otimista, acho que esse ponto curioso, assim, sou bem otimista em relação à entrada da tecnologia no nosso mercado, tá? Eu prefiro achar que vai ser uma ferramenta
para que os criativos tenham mais tempo de ser criativos e percam menos tempo fazendo coisas que eles não entregam valor. Então, prefiro enxergar dessa forma. Prefiro acreditar e prefiro brigar para que toda tecnologia que entre sirva de ferramenta para o humano, né? Para que a gente possa ser melhor. No lugar de fazer X coisas, eu vou ter essa ferramenta que vai me permitir fazer 2X coisas, eu vou conseguir fazer mais coisas, melhor o meu tempo e tal. E uma coisa que me chamou bastante atenção no SX, assim, muitas pautas trazendo o quanto que, sim, a IA ela vai entrar muito forte, ela vai substituir o humano no que ele é substituível porque ele não entrega valor, tá? Não tem um pensamento crítico, não é algo criativo, não é algo que precisa, né, de fazer muitos cruzamentos que a máquina não vai fazer. Mas se falou muito da volta do humano querer ver o humano e o criativo. Na verdade, eu vejo que vai ter uma virada do mercado, que está tudo ficando muito igual. Então, eu acho que o humano volta a querer ser surpreendido e valorizar o contato humano. A gente vê o cliente querendo ir na loja, falar com uma pessoa de verdade, ter a experiência. Eu acho que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta... Eu prefiro acreditar que vai ser uma ferramenta para a gente ter tempo de ser mais humano. Potencializar. Exato. Ou seja, ser criativo para fazer diferente, talvez. Usar essa criatividade para... Né? Para ser diferente, exato. Que a IA entre para já nos trazer um input sobre alguma coisa, eu vou criar em cima disso. Assim, gente, não tem volta, né? A gente já vê ali ChatGPT e tal, a gente até não pode usar na empresa, a gente não usa essas ferramentas. Mas, dia a dia, cara, eu vou organizar uma viagem, tudo. A gente vai ali, né? Então... A gente falou do jovem, a informação, ela tá muito fácil. Só que, assim, o que as pessoas fazem com essa informação é outra coisa. Então, volta naquela história da carreira do a gente contratar as pessoas pelo que elas são, pelo intangível, pela capacidade de fazer conexões, de se relacionar, de construir alianças, de negociar, muito mais do que ter uma bíblia dentro de si, porque o conhecimento ele tá ficando muito acessível, né? Então, eu vejo que é um caminho sem volta. Tem uma força, assim, que eu ainda quero entender como vem, que é muito relacionada ali à produção de imagem dentro da moda. Eu acho que tem questões muito relevantes que a gente precisa olhar, que é a questão de direitos autorais, né? Da réplica sem fim de coisas que são de alguém, ou do quanto que... Será que a IA na produção de imagem vai levar a gente mais distante ainda das questões de diversidade? Porque, né, na minha época, a gente queria ser a menina da revista. Aí agora tem, né... Agora as meninas das redes sociais são cheias de plástica, de filtro, é tipo mais inatingível ainda. Agora imagina se o padrão de beleza for uma coisa que não é real, aí que, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, mas também não achar que não vai acontecer. Então, partindo do princípio que vai acontecer, como a gente lida da melhor forma com isso? Então, dá para criar coisas lindas, maravilhosas e tal. A gente tem que ter esse cuidado, né? Perfeito. Sensacional. Dava pra ficar mais umas 2 horas lá, Babi. A gente falou do tempo. Olha lá o tempo. Parece que tá um pouquinho, já tá Parece tudo que isso. faz tudo isso? Não? Não, gente, eu gosto de bater papo, né? Nossa, demais, tá louco. Se deixar, a gente grava 3 horas aqui, ininterruptas. E aí, Sandro Costa? Estamos chegando ao fim, cara. Vamos pegar as dicas dela aí. Bora. De leitura, de conteúdo. Opa, isso eu adoro também. Babi, você deixou umas dicas muito legais assim para quem tá entrando no mercado e tal. De onde você consome conteúdo? O que você está consumindo de conteúdo agora? O que você poderia deixar de recomendação para quem nos ouve? Pode ser um livro, uma série, um filme, pode ser o podcast. Nossa, muita coisa eu consumo. Eu sou uma pessoa cronicamente online, infelizmente.
depende, né? É uma dica para quem trabalha com moda. Eu acho que a gente precisa entender qual é o nosso nicho e consumir o máximo possível daquele nicho. Então, eu tenho ali contas que, gente, fake, não tem foto minha, não tem nada, para enganar o algoritmo. Tenho conta em TikTok, né, enfim, para acompanhar tudo. Então, eu sou bem heavy user, olho tudo, assim. Inclusive, tem muita coisa legal de negócios, de branding, enfim, que... A verdade é que se tira qualquer coisa dali, né? Então, consumo muito. Eu indico sempre, assim, principalmente para as minhas gerentes e tal, livros sobre comportamento humano. Me interesso muito. Então, eu sou fãzoca, assim, Malcolm Gladwell, Brené Brown, leio todos os livros e tal, e eu acho que é um conhecimento que nunca é demais, assim. Não importa o que você faça, sempre você vai lidar com pessoas. E no SX, eu juro, eu não sabia, e eles foram anunciados depois, eu achei que eu ia morrer. Eu tive a oportunidade de ver o Malcolm Gladwell com a Brené Brown. Então, ele entrevistando ela e tal. Então, é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de consumir e eu acho que não fica velho nunca. Então, indico muito esses dois, assim. Malcolm Gladwell, eu acho que eu começaria pelo Outliers, mas Falando com Estranhos é muito legal. Assim, eu acho que foi o que eu mais gostei dele. E Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, enfim, eu adoro, tá, gente? Adoro livros sobre comportamento humano. Mas eu também falo... eu sempre converso isso com o meu time, assim, que a gente tem que não ter vergonha de consumir coisas que nem sempre nos engrandecem. Porque... a gente precisa tirar a nossa ressaca literária, eu falo. Então, eu vou, às vezes, entro lá no TikTok, e quando eu tô lendo um livro mais denso, assim, e tal, eu vou lá... Eu tava lendo O Herói e o Fora da Lei, que é um livro sobre personas, que é bem de marketing e tal, pra gente entender como construir, né, os arquétipos. E é um livro que é mais... Aí eu vou lá no TikTok, livros para ressaca literária. E aí eu li todos aqueles, gente. É assim que acaba, todos esses. Eu adoro ler romance, essas coisas. Então, tomem esse cuidado de oxigenar a mente, porque a gente precisa ver coisas variadas também, para também não entrar num excesso de tomar o cuidado do nosso tempo livre, não ser só consumir o tempo todo conteúdo técnico e de coisas que a gente vai usar no trabalho. Que... o wonder, assim, o fazer coisas que às vezes não tem nenhuma conexão, é o que às vezes nos dá um insight muito legal. Então, façam o que vocês gostam de fazer, sabe? Tipo, combinem ler esses mais técnicos e também coisas que vocês amam, porque de alguma forma vão poder aplicar, consumam muito sobre nicho. E busquem essas coisas de fora que vão te transformar numa pessoa com mais repertório, assim. Tomem cuidado. Moda, para você não ficar só em moda. Moda é impactado por tudo que acontece no mundo. Então, a gente precisa ser curioso sobre tudo. É impactado por política, comportamento, pessoas, muito. Quem não gosta de pessoas, gente, assim, não acredito que seja bom para trabalhar com moda. Música, muito. Então, entendam que você precisa ser uma pessoa com um repertório variado, atualizado. Sensacional. Babi, você costuma se posicionar em alguma rede social? Quer deixar algum contato? Ou, enfim... Instagram, LinkedIn, onde as pessoas te encontram, onde você deixa conteúdo para elas te seguirem? Eu não posto muito nas redes sociais, assim, não deixo conteúdo. Vou me esforçar, porque eu vejo que no LinkedIn eu acompanho as pessoas e vejo que talvez eu vá gostar mais, mas podem me procurar no LinkedIn, Bárbara Barreira, e meu Insta é Babi Barreira. E aí, enfim, a gente pode se falar... Adoro bater um papo, como vocês viram hoje, principalmente de moda, né? É o que eu amo, então. É uma podcaster pronta, Sandro Costa. Acho que eu ia falar agora, cara. Já vamos fazer um desafio gravado? Vamos. Quem que você vai escolher pra gente trazer e você vir de host aqui? Eu escolher? Você convida uma pessoa Aham. e você senta aqui pra entrevistar a pessoa junto com a gente. Ai, gente, que demais. Aí, viu? Não precisa Eu tenho que responder pensar agora. Pensa.
Não. Pensa. Não precisa responder agora. Mas é que é legal quando a gente faz o desafio assim, não tem como voltar atrás. Depois você fala não. Entendeu? Não, eu prometo. Mas eu quero só pensar a pessoa. Tem muita gente legal, né? Não, mas é isso. Pensa com carinho e... Desafio dado, aqui você vai ficar super à vontade também. Já percebi que você gosta. Não, gosta. Isso aqui é viciante, cara. Isso aqui, quando a gente fala do que a gente gosta, assim, né? Se for um podcast de uma outra coisa, aí talvez fique um pouco mais complicado, mas... É fácil, tranquilo. Sensacional. Bi, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Por compartilhar. A gente sempre gosta de relembrar também. Você falou, eu repito muitas coisas. A gente adora ser redundante. E a gente gosta de dizer que clichê nada mais é do que uma coisa simples e básica, que pra gente não esquecer tem que repetir trocentas vezes. Aí dá um nomezinho de clichê. Então, quando a gente criou isso aqui, esse espaço era para ter o privilégio de contar com pessoas, com histórias incríveis como a tua. Então, parabéns, obrigado. Com certeza deixou uma série de aprendizados para quem nos acompanha. Uma jornada estruturada, uma jornada com metodologia, uma pessoa incrível. Parabéns mesmo, a gente ficou bem feliz. Obrigada, gente, todo adorei. Todo mundo vai adorar esse seu conteúdo também. Que bom, obrigada. E você que ficou até o final, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de falar mal do Sandro Costa, é um dos motivos também que a gente criou essa bagaça aqui. Com certeza. Né, velhote? Mais um episódio juntos. Obrigado. Até perdi o que eu tava falando. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Do teu patrocinador do Mold. Mas isso é o grande finale, né? E agradecer ao nosso grande patrocinador aí, o Mold. Para quem não conhece, é uma empresa 100% focada no mercado de moda, que tem um PLM que vai desde o planejamento até a venda para o consumidor final. Mas o grande diferencial da U-Mold, que a gente tem muito orgulho, são as pessoas por trás da empresa, que até outro dia estavam desse lado da mesa também, sofrendo na pele os desafios que você passa do planejamento ao sellout. É isso. Então, se você quiser conhecer a U-Mold, entra no nosso site. Manda me procurar. Procura o nosso velhote preferido. É isso aí. E aquele vídeo ficou incrível. Qual? Chama o diretor. Ficou engraçado. Nossa, ficou muito engraçado. Você já viu esse, Babi? Nós vamos te mandar. Não, eu quero ver. Esse ficou incrível. Vai ter que colocar no final desse vídeo aqui, Vou colocar. Puxando pra lá. Show. É isso, até a próxima. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.